Século XIX, início do século XX. O trabalho escravo já estava proibido no Brasil. O país dava os primeiros passos para deixar de ser uma economia agrícola. As indústrias foram surgindo lentamente. Eram pequenas oficinas, tecelagens, marcenarias. Foi nessa época que surgiram as primeiras normas de proteção ao trabalhador. Em 1907, foi aprovada a sindicalização de todas as profissões. A partir daí, os sindicatos tiveram grande importância na história do trabalho no Brasil. As fábricas funcionavam em condições precárias. Os operários chegavam a trabalhar até 13 horas por dia. Havia uma oferta acentuada de mão de obra para poucos postos de trabalho. O trabalho da mulher e do menor também explorado, numa situação efetivamente degradante, para a dignidade do ser humano e do trabalhador. Em 1930, assume a presidência do Brasil Getúlio Vargas. O político era chamado pelo povo como pai dos trabalhadores. Em 1932, a Carteira Profissional de Trabalho foi criada. Até hoje, o documento representa a inclusão social de muitos brasileiros. Mas os trabalhadores não queriam apenas o registro do emprego, queriam também uma garantia dos seus direitos. Para atender à pressão dos sindicatos, em 1941 foi criada a Justiça do Trabalho. Carlos foi sindicalista por mais de 28 anos. A gente tinha com o sindicato como maior responsável pelo trabalhador. Tudo que a gente ia fazer, ia no sindicato, era uma coisa fora de série. Mesmo com a criação da Justiça do Trabalho, as leis ainda precisavam ser consolidadas. Quando foi em 42, Getúlio se reuniu com o seu ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, e questionou sobre a possibilidade de se aglutinar num único corpo legislativo toda essa legislação esparsa trabalhista que existia no país. Em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, repleto de trabalhadores, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, foi criada pelo Decreto de Lei 5.452. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Os trabalhadores aqui enxergaram logo de imediato que a CLT significava um caminho para eles terem o que reivindicar. A CLT foi criada com 921 artigos. Hoje, as leis trabalhistas vão muito mais além do que foi definido por Getúlio Vargas. Somente em 1988, com a vigente Constituição, é que nós tivemos um rol maior de direitos trabalhistas alçados ao nível constitucional e colocados no artigo 7º, no capítulo dos direitos fundamentais. Há também normas trabalhistas que não estão na CLT. São regras definidas nas convenções coletivas entre patrões e empregados. A negociação coletiva é exatamente o processo através do qual os sindicatos de empregados e empregadores criam, estabelecem essas regras que não são de origem estatal, mas que têm, ou pelo menos deveriam ter, se não têm, o mesmo peso, o mesmo valor das regras estatais. Um dos assuntos tratados na CLT e que mudou muito com o passar dos anos foi a segurança no trabalho. É importante proteger a pessoa do trabalhador. Se a cada dia, ainda hoje no Brasil, mesmo com esses avanços, se a cada dia 50 pessoas nunca mais voltam para trabalhar por dia no Brasil, em torno de 10 por dia por morte, 40 por invalidez total, ainda há um campo enorme de avanço dessa proteção da saúde do trabalhador.
70 anos se passaram. Hoje a grande discussão entre advogados, juízes e trabalhadores é se a CLT continua atual ou se precisa de modificações. Há muita coisa que aconteceu que está a justificar uma revisão da CLT para adaptar aos tempos modernos.